Alô, bem-vindo a todos. Então, esse hangout que a Helena está promovendo, acaba se constituindo numa oportunidade de ouro para que nós possamos levar para fora do ambiente espírita de São Paulo, do Brasil, informações que até hoje sempre ficaram circunscritas nos âmbitos dos centros e, naturalmente, disponíveis para pouca gente. A gente sabe que fora do Brasil o movimento espírita, espiritualista é muito pequeno e, presumivelmente, quem não compra livros, não estuda ou não consulta o YouTube, internet, para saber essas informações espirituais, acaba se privando desse conhecimento. E como a internet ela tende a ser a grande fonte de informação no futuro, e já é, e no futuro deve ser mais, a gente percebe que, dentre todas as mídias que existem, a internet está se posicionando como aquela que atende mais objetivamente o interesse de cada um. Então, a tendência de se obter informações on demand, que ou seja, diretamente na fonte, hoje é muito apreciada, é o futuro. No futuro, cada pessoa vai conseguir as informações que busca diretamente nas suas fontes. Então, tira esse intermediarismo, tira a televisão como meio de divulgação, não substitui livros, obviamente, mas coloca autores, e hoje tem muitos bons autores em evidência, em contato direto com o seu público, com as pessoas que querem saber um pouco mais, que, enfim, que estão a fim de estudar, que desejam abrir suas mentes para outros horizontes. Aqui em São Paulo, a gente tem um manancial muito grande de conhecimento disponível, seja dentro dos centros espíritas, seja nos ambientes espiritualistas, onde nós temos muitas pessoas em grupos fechados ou abertos, estudando revelações que chegam, e temos um material didático, um material bibliográfico fabuloso para a gente consultar, estudar, e, enfim, desenvolver as ideias. Então, essa proposta da Helena, ela vai ao encontro do futuro, do que há de melhor hoje em matéria de comunicação. E eu fico muito honrado, feliz de ter recebido esse convite e estou disponível para compartilhar com os amigos toda essa experiência que a gente adquiriu, seja nos trabalhos espíritas, trabalhos espiritualistas, nos trabalhos ufológicos que nós participamos, congressos também. Enfim, tem muita informação que a gente pode compartilhar, e isso é muito interessante. A gente que está mais vinculado, digamos assim, às questões religiosas da vida, a gente percebe que a atividade espiritual, a pessoa que trabalha, que ora, a pessoa que faz o bem, a pessoa que tem bondade no coração, a pessoa que tem vontade de ajudar, que se sente disponível para fazer o bem, que sente no coração a dor do outro e quer ajudar, essas pessoas têm sempre um grau mais elevado de percepção da vida, que consegue ver o problema do outro e tentar ajudar. É diferente das pessoas absolutamente materialistas e indiferentes com o sofrimento que existe em torno. Então, nesse ambiente espiritualista, em que o espírito observa o que está acontecendo ao redor e quer ajudar, a gente percebe que a presença do espírito na nossa existência, na nossa vida, que nos faz ver essas necessidades dos outros.
e é aí que a gente se torna criaturas mais úteis e mais produtivas. Eu lembro uma vez, na casa do Chico Xavier, com quem nós convivemos um bom tempo, e eu tenho até hoje lembranças maravilhosas dele, ele dizia assim que é melhor a gente ser usado, né, do que ser descartado. Então, muita gente se distancia dos outros, do sofrimento dos outros, com medo de ser usado, com medo de tirarem proveito da pessoa. Mas se a gente procede, age com sabedoria, com prudência, com amor puro e desinteressado, desapegado das pessoas, a gente consegue ser usado sem ser explorado, sem ser vilipendiado. Isso hoje é uma coisa possível, é uma característica das pessoas prudentes, embora boas. Porque uma coisa é você ser ingênuo e tirarem proveito de você, outra coisa é você fazer o bem de uma maneira que ah, haja um aproveitamento pelo semelhante, mas que você não se comprometa, você faz o bem sem se comprometer, sem se prender. Essa talvez seja a lição mais importante que Jesus deixou para a gente. Amar sem se prender. É muito difícil, é muito complicado, não é uma experiência fácil para ninguém, mas quem alcança esse dom de amar sem se prender, que é o amor incondicional, vive mais e bem e melhor do que qualquer outra criatura desse mundo, porque não faz o mal que os outros possam fazer não nos atinge, porque a gente só está fazendo o bem, e a gente vai passando pela vida distribuindo sementes de esperança, de amor, de equilíbrio, de segurança, de conforto, e a vida se torna mais leve para quem se acerca da gente. Isso que vale a pena na vida. Né? Mas o modelo existencial desse tipo de amor incondicional foi Jesus. Então, se a gente se reporta a Jesus, as coisas ficam mais fáceis de serem, digamos, expostas, serem esclarecidas, porque nós temos o referencial do Mestre, da própria experiência dele entre nós, e estudando o seu legado, a gente percebe qual é o melhor modo de agir, de proceder em cada circunstância da vida. Eu estava aqui, antes de começar o Hangout, pensando numa cena em que, para quem costuma trabalhar no amor, no bem, quem costuma se doar suas energias, para quem aqui, como no Brasil, tem muito trabalho de passe, para quem costuma dar passe, enfim, para quem tem atividades produtivas na seara espiritual, eu me lembrei de uma cena sensacional, fantástica, de arrepiar, produzida por Jesus, que foi o seguinte: ele estava passando numa cidadezinha, Betânia, se não me engano, e tinha muita gente acompanhando Jesus, uma multidão, porque Jesus atraía as pessoas e todos queriam ouvi-lo, todo mundo queria saber o que que ele estava falando, o que que ele era um ícone, era o Chico Xavier fazia isso no Brasil, todo mundo queria estar junto com ele nas caravanas que ele fazia. Imagina Jesus. Então estava todo mundo ali grudado nele, andando, e não tinha espaço para ninguém. Nisso, eles passam perto de uma choupana onde tinha uma mulher que sofria de sangramento. Ela era muito pobre, muito sem condições de se tratar nem nada, e sofria muito de anemia, de sangramentos e tudo mais. E quando ela soube que Jesus ia passar perto da casa dela, ela ficou imaginando que se ela chegasse perto de Jesus, tocasse o manto de Jesus, ela ficava curada, tal a fé que essa mulher tinha.
Então, quando passou aquele aglomerado de gente perto da casa dela, ela se arrastou no meio da multidão ali, das pessoas que estavam próximas, e conseguiu tocar na túnica de Jesus. Então Jesus parou e falou: "Alguém me tocou". E os apóstolos falaram: "Mas como? Todo mundo está aqui te tocando, cada um quer ficar mais perto de você, todo mundo esbarra em você, pega no teu braço, todo mundo tá grudado em você, como alguém te tocou? Quem te tocou?" Ele falou: "Não, é diferente. Alguém me tocou com fé. Saiu uma das minhas virtudes". Nisso eles se dão conta que a mulher tinha ficado para trás e sorridente, feliz, iluminada por ter tocado na túnica de Jesus. Aí Jesus se aproxima dela e fala: "Tua fé te curou, né? Você alcançou o que você desejava porque você teve confiança naquilo que você buscava". Isso vale em todas as circunstâncias da vida. Não é só tocar a túnica de Jesus, literalmente, mas acreditar que o mundo pode ser melhor, que as pessoas podem se modificarem. Não que a gente consiga fazer isso, mas elas por si mesmas podem se modificar. E isso é que a gente precisa compreender. Uma coisa é a gente mudar o outro, outra coisa é o outro se modificar. E as pessoas se modificam de acordo com a observação que elas fazem dos modelos, das pessoas que elas admiram, das pessoas que elas amam e procuram copiar o comportamento das pessoas. É aí que se transformam. Não é porque a gente transforma alguém, a gente não transforma ninguém, as pessoas se transformam. Então, essa questão de usar Jesus como referencial, talvez seja a forma mais plena, mais bela, mais amorosa de passar conhecimento, né. Agora, eh, a gente tem questões, eh, que não foram abordadas, nos ambientes religiosos, né. Eu sempre coloco como uma lacuna, tanto no cristianismo, quanto no espiritismo, quanto nas religiões, espiritualistas, que existe uma lacuna a ser preenchida. Essa lacuna é a questão teológica. A teologia é estudada nos bastidores, nos nos ambientes, mais, profundos das religiões, mais, nos estudos mais complicados, mais complexos, com pessoas muito preparadas. Mas ela não é um assunto exposto, disponível para todo mundo estudar. Eu acho que essa é uma grande lacuna que o povo, o público, o estudioso, as pessoas comuns precisam começar a compreender, já está no tempo. A outra questão é o fenômeno ufológico, que também é uma questão que está em aberto, tem muita coisa acontecendo, todo mundo sabe que está acontecendo, mas ninguém sabe por quê, ninguém sabe o que está por trás desse fenômeno. Então essa é outra lacuna de conhecimento que precisa ser preenchida. E há uma outra questão fundamental, que é a questão colocada nos evangelhos da volta de Jesus a esse mundo, conforme as promessas dele. Jesus prometeu em dezenas de situações diferentes que voltaria, tanto quanto estava encarnado, quanto estava desencarnado, quando nas aparições dele para os apóstolos, quanto nas aparições dele, para o João na questão do Apocalipse. Em todos esses momentos, Jesus anunciou que voltaria a esse mundo no final dos tempos, quando tivesse passado determinadas situações coletivas para a humanidade. Então ele viria coroar o esforço dos bons com a sua presença e, naturalmente, inaugurar uma nova era para a humanidade, em que os bons tomariam as rédeas do mundo. Então esse é um pressuposto fundamental de qualquer religião. Ele demora para acontecer, mais ou menos, ele pode ser apressado, pode ser retardado, mas é a expectativa, né.
O problema é que as religiões não falam sobre isso, não alertam o povo sobre isso, é porque na hora que Jesus voltar, as religiões acabam. Então, a volta de Jesus se torna um assunto para as pessoas de livre pensamento e que não dependam de religiões, do ambiente religioso para estudar. Aí dá para você estudar a questão da volta de Jesus por uma ótica universalista, uma ótica liberta de sofismas, de prisões, de situações constrangedoras, sem ser herético, né? Mas esse é o assunto de fundo de todas as religiões. Jesus tem que voltar para falar aquilo que ele não falou, que foi uma promessa dele, para explicar as coisas que ele falou, mas foram mal compreendidas e distorcidas. Ele precisa voltar para inaugurar um novo programa existencial para a humanidade, seja de conhecimento quanto de trabalho. Então, a presença dele é fundamental, porque os homens ocidentais todos basearam todos os seus, as suas, o seu progresso, tanto material quanto espiritual, foi baseado naquilo que Jesus falou. Então, nós somos, queiramos ou não, discípulos, seguidores do Mestre. E isso implica em que ele precisa esclarecer por que que tantas coisas aconteceram e acontecem sem que a gente tenha domínio, apesar de ser cristão. Por que que Jesus não ajuda cada um, né? Por que que as coisas não acontecem conforme a expectativa da gente quando ora, quando crê, quando tem fé? Muitas vezes a gente pensa que vai ser de um jeito e sai de outro completamente diferente. O que que está por trás disso? Por que essas coisas não ficam claras para nós? Então são esses assuntos que eu sinto necessidade de nós compartilharmos, estudarmos juntos, conversarmos sobre isso, porque são as lacunas que faltam tanto no conhecimento religioso quanto no conhecimento espiritual. Então, é aqui que eu me coloco muito à disposição dos amigos, das amigas que nos acompanham. Se tiverem perguntas para que a gente possa direcionar o nosso estudo, a nossa conversa para algum campo de conhecimento, e aí a gente possa, inclusive, atender a demanda que possa existir no nosso grupo de estudos aqui. Então, eu fico à disposição, se alguém quiser perguntar, né? Assim, quando você falou assim de algumas lacunas, né? Você falou sobre a volta de Jesus, seria a terceira lacuna, né? A Uhum. ufologia a segunda e a primeira. Qual seria a primeira lacuna? A questão teológica. O que é Deus? Quem é Deus? É um Deus Hum, só? Como é que funciona isso? Como é a criação, né? A causa primária de todas as coisas. Essa questão está em aberto ainda, verdade. não é? Então, hoje tem material, nós temos estudos profundos sobre essas questões, que, na medida do interesse dos amigos, a gente pode trocar ideias e ver se o que a gente sabe e pode se informar ou até pesquisar e passar possa ser útil para alguém. Então, é uma questão que eu disponibilizo, fica em aberto para qualquer pergunta que fizerem, entendeu? Correto. Mas tem outros tantos assuntos, né? Hoje o ambiente espiritualista ele é amplo e irrestrito, né? Não tem mais limite para as nossas questões, né? O grande problema que eu vejo, sabe qual é? É que as pessoas estão preocupadas com o seu dia a dia, com o imediatismo da vida. E aí, quando você fixa ou foca nas suas questões imediatas, essas questões que nós aventamos aqui, ufológicas, teológicas, etc., elas perdem importância, porque está distante da nossa realidade. Então, é o que a gente costuma ouvir, não, eu quero saber o dia a dia, prático, o que vai acontecer. Só que o mundo que nos cerca, e os nossos problemas cotidianos,
eles são extremamente complexos hoje, né? Você tem problemas econômicos, problemas sociais, problemas familiares, problemas de alimentação, de doença, de saúde, enfim, a gama de problemas é muito ampla, né? E todos eles impactam a nossa vida. Agora, o que a gente não percebeu ainda é que essas questões mais distantes e maiores, elas estão por trás desses problemas pequenos que a gente se cerca todos os dias. E é isso que falta. Porque quando você tem uma visão ufológica da vida, uma visão teológica da vida, uma visão do papel de Jesus na história, o que que acontece? Você encontra referências para enfrentar os seus problemas diários sem precisar ficar questionando muito o que está acontecendo, porque você tem uma visão global que te permite enfrentar com equilíbrio, com segurança, qualquer problema. Seja pessoal, seja coletivo, seja familiar, seja de trabalho, seja de tudo. Porque o fundamental para nós é termos segurança. E essa segurança advém do conhecimento profundo da vida, do conhecimento holístico da vida. Não vem de você superar um probleminha hoje e amanhã se deparar com outro e superar. Isso faz parte, né? Mas, se a gente se fixa nas questões imediatas e menores da vida, nós nunca vamos ter a segurança que a gente deseja para viver. Porque a segurança advém da compreensão do papel nosso na vida, da razão maior, da razão pela qual nós existimos e estamos aqui. E para entender a razão pela qual nós estamos vivendo, é preciso compreender a questão teológica da criação, para que nós fomos criados, qual é o nosso papel, né? Para que a gente saiba o que fazer com cada uma dessas questões pequenas que vão nos aparecendo. É preciso entender o papel dos extraterrestres que estão circundando a Terra para ver o que está por trás desses acontecimentos e de que forma eles impactam não só a nossa vida, mas essas coisas circunstanciais que nos envolvem no dia a dia. Se nós não nos preocuparmos com essas questões maiores e termos segurança com relação ao que elas trazem como conteúdo de informação e conhecimento, as questões pequenas absorvem todas as nossas energias e nós vivemos por viver resolvendo probleminhas um atrás do outro a vida inteira. E a vida passa, a gente não fez nada de grandioso, de importante para o nosso espírito. Por quê? Porque a gente foi absorvido. Nós fomos envolvidos pelas circunstâncias da vida, sem compreendê-las, numa luta incessante pela sobrevivência, para superar limitações, para aguentar as pancadas que a vida dá, e a gente mal sabe por que que isso acontece. Isso é que é doloroso para nós. Então, quando a gente consegue compreender por que que apanha, por que que casamento não dá certo, por que que os filhos trazem problemas, por que que o mundo é do jeito que é, por que que essa loucura dessa busca do homem por nada, né? Os ricos perdem tudo, os pobres às vezes conseguem as coisas, conseguem viver melhor do que os ricos. Como é essa questão? O que que está por trás disso? Onde fica o conhecimento espiritual diante dessas coisas? Aí a gente percebe que é a maturidade espiritual, a compreensão global da vida é que nos faz superar todos os desafios com tranquilidade, sem afetação. Então, quando a gente está equipado de conhecimento, de bagagem espiritual, quando os problemas chegam, a gente já sabe a razão deles. A gente já está preparado. O impacto é muito menor, a gente não sofre, a gente não se descontrola. Por quê? Porque está preparado. É só isso. Então, o sentido da vida é nos prepararmos para uma vida espiritual imortal, né? Então, a gente vai compreendendo isso quando tem essa visão cósmica. Daí que a gente chamar esses estudos todos que nós estamos fazendo de revelação cósmica.
esse tipo de compreensão holística da vida não era palpável nem na época de Kardec, nem na época do Chico. Isso está podendo ser revelado agora, depois que a gente atravessou 2 guerras mundiais no século passado, quando 200 milhões de pessoas morreram inutilmente, quando hoje os países têm pavor de entrar em guerra, mas apesar disso vivem armados, prontos para a guerra, onde a gente tem medo de um país lá no final da Ásia que pode provocar uma convulsão, onde você vê os 2 inimigos viscerais do século passado, Rússia e Estados Unidos, conversando, buscando, né, compreender um ao outro, negociar um com o outro, isso é inédito. Você vê as questões do Oriente Médio começando a ser equacionada no sentido de terem 2 países ali, um árabe e um judeu, um respeitando o outro. Então, vão surgindo soluções que no século passado eram improváveis, eram impossíveis. Mas de onde vem isso? De onde vem essa força exterior que faz com que novas soluções apareçam? Primeiro, porque os velhos morrem e levam consigo seus ódios, suas aversões, suas crenças, seus atavismos e preconceitos. E os jovens novos que nascem, eles nascem desprovidos de preconceito, dessas condicionantes que resultaram naquelas guerras. Então, aí surgem pessoas novas com disposição de assumir cargos, responsabilidades e começar a mudar as coisas. A gente está vendo isso aqui no Brasil, que alguns jovens aí, juízes e procuradores, estão mudando a história do Brasil. Pode perguntar? Pode, claro, por favor. A respeito de guerras que você estava falando, você acredita por exemplo, os árabes e os judeus, eles têm assim um problema já antigo. E os árabes, eles estão se armando nuclearmente. Será que é possível eles... porque eles sempre perderam as guerras para os judeus, né? Para Israel. Será que quando eles se armarem nuclearmente, será que eles podem realmente atacar Israel novamente? Com certeza, sim. Veja bem, o grande problema dos Estados Unidos, da Europa, da Rússia, etc., é não deixar os árabes se armarem. Porque se eles conseguirem ter equipamento atômico, eles vão atacar Israel, com certeza. Pela simples razão de que os árabes já foram um povo unido, unificado, único, e foram divididos. E foram divididos para serem explorados. E eles se mantiveram, né, explorados durante 2, 3 séculos, e isso resulta num sentimento de vingança que eles têm contra o Ocidente e, sobretudo, contra essa ponta de lança do Ocidente dentro do meio árabe, que é Israel. Então, essa perspectiva, ela sempre existe. Mas há hoje um processo de vigilância, um processo de negociação muito complexo na geopolítica internacional que impede que os árabes tenham arma nuclear. Você vê a questão do Irã. Negociou, 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 abriram mão para ter os recursos de que eles precisam para viver lá, senão eles iam viver à míngua. E assim todos os povos árabes, à medida que eles renunciam ao ódio contra os judeus, eles vão sendo assistidos, amparados pelas forças, pelas potências ocidentais. Então, até agora, isso tem sido levado a bom termo. O problema é o terrorismo, né? Que aí são os radicais. Desculpe, eu interrompi alguém. Eu que peço desculpas, mas eu queria entender assim, então, ufologicamente ou espiritualmente, seja como for, né? Como que isso também está sendo trabalhado para que
talvez não aconteça, ou se há necessidade de que aconteça essa guerra. Como que a espiritualidade está trabalhando nisso tudo? Pois é, a gente teria que historiar e isso levaria um bom tempo. Mas a questão maior que está por trás disso é teológica, né? Os árabes seguem a um Deus que promove a guerra por dominação. O Alá, que se manifestou a Maomé, é um Deus que desejaria, entre aspas, que os árabes dominassem o mundo e fossem o povo dominador do mundo. Por quê? O povo árabe é melhor que os outros? Não, porque os árabes obedecem esse Deus. Essa é a razão. Tem medo e obedece. E é isso que esse Deus gosta. Esse Deus, Alá, é o mesmo antigo Deus de Israel, o Jeová, o Javé do Velho Testamento. Ele age dessa forma. Ele pega um povo que o teme, ele pega um povo que o idolatra e propõe usar esse povo para ser o maior de todos os povos, o dominador de todos os outros povos e serem o representante dele na terra. É uma questão teológica. Os cristãos que aprenderam com Jesus a questão do reino dos céus, da vida eterna, vida espiritual, etc., etc., não têm essa ambição de dominação, como tem os religiosos que seguem o Jeová ou o Alá. Então, é uma questão de orientação teológica. O Criador, ele baixa o evangelho dele, ele impõe o evangelho dele e obriga o povo a seguir, e não aceita Jesus. Isso é uma característica. Os ocidentais que seguem teologia cristã, de que o Pai Celestial é espiritual, é um Pai bom, amoroso e justo, que quer o bem de todo mundo, que não faz acepção de pessoa, nos dá outra conotação dessas coisas. Só que, como o Javé quer dominar, a gente tem que se defender. Como o Alá quer dominar, o cristão precisa se defender. Essa é a questão. Já é preciso pensar que os cristãos de hoje foram os judeus de antigamente, que tinham esse propósito de dominar os outros. E agora tem que se defender para não ser dominado. Eu não sei se isso escapa da percepção dos amigos, mas teria que aprofundar isso, historiar isso, desde a época do Abrão. Porque os judeus e árabes, eles são irmãos. Não tem dúvida nenhuma. O Abrão é casado com a Sara, não podia ter filhos. A Sara não tinha filhos. Ele já estava com 90 anos, ela com 80 e eles não tinham filhos. Então a Sara tinha proposto para o Abrão, olha, escolhe uma escrava, até indicou a escrava, que era a Agar, para ter filhos com ela. E o Abrão teve filhos com essa escrava, teve um monte de filhos. E depois que ele teve um monte de filhos, que o mais velho era Ismael, né, que é o espírito protetor do Brasil, depois que ele teve um monte de filhos com Agar, aí o Deus Jeová, Javé, apareceu para o Abrão e falou: olha, eu escolhi você para fazer uma dinastia. Você vai fazer uma aliança com você. Você vai ter um filho que vai gerar uma descendência, e essa descendência vai dominar o mundo. Então, mas como que eu vou ter filho com outra judia, com a Sara? Sara tem 80 anos, como é que ela vai engravidar? Ela vai engravidar. E aí, Sara engravida e tem filhos com Abraão e gera a descendência israelita pura. Só que quando a Sara começa a ter filho com Abrão, ele fala: agora eu não quero mais a Agar, os seus filhos com ela, você dá um jeito, eu não quero, manda matar. Porque agora nós temos uma descendência pura. Então Abrão manda os soldados dele levar Agar para o deserto com os filhos dela e matá-los. Só que os militares que levaram Agar para o deserto
ficaram com pena e deixaram ela viver com os filhos dela. Então, Agar viveu no deserto, criou seus filhos no deserto, se constituíram no povo árabe, e Agar ensinou seus filhos e o povo árabe a odiar os judeus, porque foi traída. Então, o povo árabe é descendente de Abrão, com a escrava Agar. E o povo israelita é descendente de Abrão com Sara, que é uma descendência de 2 judeus puros. Então, o judeu se considera superior e puro em relação ao árabe. E o árabe odeia porque foi usado. Então, isso é bíblico, né? Isso vem lá de 5.000 anos atrás. Só que eles foram, gerações após gerações, alimentando esses mesmos princípios de supremacia de um e ódio do outro. E até hoje a gente está vivendo essa mesma circunstância. Enquanto eles não se reconciliarem, em termos teológicos, né, o Deus Javé, que instituiu essa aliança com Abrão, ele tem que baixar e falar para o Abrão: olha, a aliança acabou, acolhe teus irmãos e voltem a viver juntos. É uma questão teológica por trás. Percebem? Isso não tem nada a ver com o cristianismo. É uma questão do Deus do Velho Testamento e o Deus dos árabes hoje, que é o mesmo Deus. Estou indo fundo demais? É muito louco o assunto. Eu tenho medo de me aprofundar, porque essas questões são terríveis, né? Não, Mas eu elas concordo, né, com tudo que você falou. Eu também eu já ouvi um pouco essa parte do início da história, né, de Israel. E assim, eu queria fazer uma pergunta, já que a gente entrou nesse assunto. Assim, então, por que existe esse ódio, não só dos árabes, mas assim, de uma forma geral, existe esse ódio contra o povo de Israel? Olha, é uma questão complicada, né? O catolicismo que dominou o Ocidente por mais de 1.500 anos, mais 1.800 anos, o catolicismo se baseia em premissas hierárquicas, né? O povo foi feito para trabalhar, para sustentar uma hierarquia. Essa hierarquia é composta de reis, príncipes, quer dizer, a corte, né? E o clero. Então, essa burguesia entre clero e a corte se instituiu no Ocidente inteiro para explorar o povo, né? Os pobres, né? Isso até hoje é assim, né? Essa estrutura que a gente vê até no Brasil aqui é assim, né? Existe uma classe dominante que explora uma classe trabalhadora, e aqui não há nenhuma conotação de comunismo e capitalismo, é uma questão que se baseou na teologia católica, que nem é cristã de fato, ela foi adulterada do cristianismo original. Isso é uma outra conversa que a gente pode ter outro dia, muito sério. Mas a teologia cristã promove esse tipo de estrutura. E, para manter o povo na miséria, o catolicismo proibiu, né, a gula, o povo passava fome e não podia reclamar. Então, transformaram a comida em pecado. Não podia ter dinheiro, porque dinheiro é usura, é obra do diabo, o povo não pode ter dinheiro. E assim, muitas outras, não pode pecar, não pode isso, não pode aquilo, quer dizer, é uma religião, catolicismo, gente. Proibia os 10 mandamentos, proíbe tudo. Você vê que os 10 mandamentos é só proibição. Não pode isso, não pode aquilo, não pode não sei o quê, não pode nada. A única coisa que pode é adorar a Deus. É a única afirmação. Mas isso é uma condicionante para o povo não reivindicar nada. Ficar submisso, aceitar as decisões de cima e obedecer e servir, ponto. Né? Os judeus, eles não seguem essas premissas. Os judeus adoram o dinheiro.
O dinheiro para eles não é pecado, não cheira enxofre, guardar dinheiro é bom demais, e usar o dinheiro para emprestar juros é melhor ainda, porque enriquece, né? Coisa proibida no catolicismo. Até hoje ainda, agora mudou, mas sempre foi assim, né? Então o que aconteceu? Os judeus enriqueceram muito. E na medida que eles enriqueceram, eles se tornaram banqueiros. E como banqueiros, eles passaram a financiar os povos. Financiaram Hitler para fazer a Guerra Mundial. Depois o Hitler se vingou contra os judeus. Mas no começo foi eles que estavam financiando o Hitler. Então eles não têm escrúpulo de povo, de nada. Eles são banqueiros. Onde vier lucro, a gente põe o dinheiro. Então eles são odiados por quê? Porque eles exploram a riqueza declaradamente, de forma né, sem medo não estão mentindo, não estão enganando ninguém, são banqueiros. Os bancos nos exploram o tempo todo, até hoje, né? Enquanto que o clero, a igreja, exploravam disfarçadamente, dissimuladamente. Então, como os judeus, de certa forma, desmascaravam a exploração da burguesia cristã, os cristãos passaram a odiar os judeus, porque estavam sendo desmascarados por eles. Quem primeiro compreendeu isso foram os protestantes. Você vê que os protestantes acabaram com a hierarquia cristã católica, baixou o nível de autoridade e passaram a usar as premissas judaicas em relação ao dinheiro como investimento para a produção e criaram com uma união entre protestantes e judeus, os banqueiros judeus e os livres empreendedores protestantes, criaram a economia moderna. Se você olhar o mundo de longe hoje, o que você enxerga? As nações mais ricas do mundo, hoje, na nossa atualidade, são protestantes que obedecem premissas judaicas dos banqueiros, da capital. E se você olhar os países pobres, os países que sofrem, estão sofrendo para se modificarem, são todos latinos católicos, derivados do Império Romano, não, da Igreja Católica Romana. Dá para perceber isso? Você pega Suíça, Áustria, Alemanha, os países nórdicos, Estados Unidos, são todos protestantes. E são riquíssimos. Tem uma sociedade de altíssimo nível. Se você pegar, isso nós estamos falando do Ocidente, se você pegar Portugal, França, Brasil, todos nós vivemos nos debatendo com essa questão, né? De como enriquecer, como melhorar de vida, e sempre complicado, vai ser comunista, vai ser capitalista, vai ser cristão, não vai ser cristão, nós estamos perdidos. A gente tem progredido, evidentemente, com a ajuda dos banqueiros, mas as premissas que sustentam o progresso são diferentes para os protestantes do que dos católicos. E essa percepção é que nos faz progredir mais rápido ou mais devagar, ou ter mais crises econômicas, enquanto que os outros não têm essas crises que nós temos. Essa é a questão, porque nós somos desorientados, e eles não, eles têm foco. E esse foco vem do judaísmo, vem dos judeus, e por isso que eles são odiados. Porque eles estão por cima o tempo todo, e discretamente. Percebe? Mas eles desmascaram a hipocrisia ocidental, que promove riqueza para poucos e não promove a produção, o progresso para todos. Eles desmascaram isso e nós acabamos perdendo muito com isso. Não sei se atende a sua questão, eu vejo muito o mundo por uma ótica de fora, né? Ufológica, sei lá o quê. Então eu procuro ver as coisas no sentido mais amplo e coletivo do que individual. Esclareceu muito bem, muito obrigado. Um prazer, Plínio. Estamos juntos aí. Muito obrigado.
Dom Norris, você Oi. está sendo bombardeado, você não vai conseguir Eba! responder nenhum quarto das perguntas. Eu adoro isso, viu? Esse pinga-fogo é uma delícia. Tá cheio de perguntas. Eu vou ler a primeira aqui, da Magda Aguilar. A Uhum. pergunta é assim: quando o planeta Terra for reintegrado ao convívio cósmico, será proibido as abduções? Olha, eu acho que elas não serão proibidas, elas serão feitas à luz do dia, às claras. Sabe por quê? A questão da abdução, embora possa parecer um negócio macabro, é coisa de demônios, de extraterrestres do mal, etc., não é verdadeiro isso. As abduções são um processo no qual seres extraterrestres, cuja civilização, cujo planeta, a vida está fracassando, não está conseguindo sobreviver, a, a, a genética deles está alterada, está enfraquecida, eles estão morrendo e não estão conseguindo subsistir com muita facilidade. E o que acontece? Eles encontram aqui na Terra material genético, tanto nos animais, nas plantas e nos homens simples, material genético que pode ser utilizado nos laboratórios deles para modificar a genética deles, aprimorá-los para que eles possam ter uma vida mais plena. Então, nós estamos ajudando a eles. Só que hoje isso está sendo feito às ocultas, por uma razão. Os Estados Unidos acobertam essas abduções em troca da tecnologia que eles têm e que nós não temos. Então, aí há uma barganha entre Estados Unidos e os extraterrestres, no sentido de que Estados Unidos acobertam a questão ufológica, mas ganham tecnologia para dominar o mundo. Então, é mais ou menos esse o negócio que está por trás das abduções. Quando Jesus libertar a gente desse processo, essa troca genética, essa troca de material de laboratorial para eles, vai ser espontânea, vai ser natural. Olha, vocês querem tirar uma amostra de sangue meu para levar? Leva, tudo bem, qual é o problema? A gente doa sangue aqui. Qual é o problema? O cara vem com uma seringa, tira sangue, leva. Em outros casos, leva esperma, leva material feminino, hormônios. Qual é o problema disso? Nenhum. Só que hoje isso é tratado como um negócio perigoso, amedrontador, pavoroso. Para quê? Para que essa questão dos extraterrestres seja ocultada da gente. Por quê? Isso é um material novo de estudo, né? Hoje, os extraterrestres aí fora que nos cercam, eles precisam mais da gente do que a gente deles, por incrível que pareça. Porque nós já falamos isso no outro programa aqui, a Terra é um planeta exuberante de flora e fauna, e os seres humanos são tão miscigenados geneticamente que o nosso material genético é do melhor que existe no cosmos. Então todo mundo olha isso aqui como um tremendo laboratório de vida de onde se pode tirar amostras extremamente úteis para os extraterrestres. Só que eles não têm permissão de nos abordar ostensivamente. Isso vai ser feito aos poucos, conforme Jesus voltar e for dizendo o que pode e o que não pode ser feito. Isso hoje é essa alfândega de quem pode e quem não pode, está lá fora, está nas mãos dos espíritos superiores. Mas vai chegar um momento que isso vai estar presente na nossa realidade. E aí nós vamos saber. Vamos perder o medo deles, porque nós vamos saber o que eles vêm fazer, por que vêm fazer, e o que a gente pode e o que a gente não pode fazer, sem medo. O medo vai acabar. Então, o maior problema nosso é superar o medo que nós temos dos extraterrestres, que foi um medo imposto para nos dominar, para nos deixar ignorantes dessa realidade. À medida que a gente perder o medo do contato ufológico,
a gente vai ter um processo de troca, porque não é uma coisa, eles só têm coisas para dar. Não, eles precisam da gente. Então, é uma troca. À medida que essa troca for se tornando mais amigável, mais permissiva, então o mundo vai ter um estágio evolutivo completamente diferente, onde nós estaremos convivendo com seres de outros mundos aqui, e nós indo visitá-los nos mundos deles, ajudá-los naquilo que for possível e aprender o que tem para aprender de tecnologia deles, que eles são muito mais avançados que nós. Eles são mais inteligentes que nós, mas nós somos mais amorosos do que eles. Na Terra foi semeado uma semente de amor que Jesus fez, que tem dado os frutos aos poucos, pequenos, mas muito produtivos. Essa semeadura de amor não existe em lugar nenhum no cosmos, só foi feita na Terra. Então a nossa genética tem sido modificada pelo amor, por essa semente amorosa de Jesus, e por isso mesmo se tornou um material genético extremamente útil para todos os outros povos de fora. Essa é uma revelação nova que a gente está aprendendo e percebendo o quanto ela é verdadeira. Essa é a questão. Não posso aprofundar muito, mas preciso ver o grau de acompanhamento das pessoas para a gente se aprofundar ou não nessas questões, que elas são novas e tem muito material também. Não sei se responde ou satisfaz. Sim, com certeza. Magnus Castro. Tem uma possibilidade de um choque de um cometa chamado Apophis em 2036? Sabe de uma mensagem mediúnica sobre essa possibilidade? Pode ser marco na mudança planetária? Nos obrigará a rever valores. E os povos que não conhecem Jesus, como podem entender, sua volta e suas mensagens? Olha, é difícil a gente afirmar isso com precisão, mas se a gente se reportar às obras de Allan Kardec, no Espiritismo, quando Kardec pergunta o porquê dos terremotos, das convulsões, dos problemas que a Terra tem ou teve, a resposta da espiritualidade, a resposta dos espíritos foi no sentido de nos esclarecer que esses acontecimentos, eles vêm em decorrência do comportamento da humanidade. Quando uma sociedade planetária não evolui mais, quando ela se estratificou numa situação ruim, então vem esses dilúvios, vem esses acontecimentos catastróficos para desencarnar muita gente ao mesmo tempo, para dar início a um novo processo evolutivo. Então, nesse sentido, o dilúvio que teve quando bateu um meteoro aí na região do México, ali no Golfo do México, e destruiu mais da metade da humanidade, foi um acontecimento no sentido de dizimar uma grande parcela da população, mas o planeta tinha que sobreviver, porque sem o planeta não tem mais onde encarnar. Então, os homens podem morrer, o planeta não, porque no planeta a vida reacontece, né? Agora, se o planeta acaba, aí complica tudo. Então, esses processos, eles vêm, mas nunca eles são totalmente destrutivos. Eles vêm no sentido de dizimar a população para que ela possa ter um novo, um reinício, um restart. Você zera o odômetro e começa outra corrida. Você reinicia o computador, dá um boot nele para ter uma outra história. É mais ou menos isso que acontece quando tem. Agora, esses acontecimentos, eles são, digamos, profetizados, entre aspas, pode acontecer,
se nós não nos modificarmos. Porque toda profecia tem essa conotação. Ela nunca é determinística. Vai acontecer em tal data e ponto. Isso não existe. O que existe é, olha, o caminho que vocês estão seguindo vai gerar uma ocorrência que vai acabar com o que vocês estão fazendo. É só isso. Se vocês se modificarem, isso não acontece. Se vocês melhorarem o comportamento, isso é assustado. Lembra a história de Sodoma e Gomorra? Sodoma não quis mudar, ou não ouviu os avisos, foi destruída. Gomorra deu uma ajeitadinha, algumas pessoas se mobilizaram para fazer o bem e foi poupada. Mas era a mesma previsão para as duas. Então, é mais ou menos assim que funciona. Aí é uma questão de estudar as profecias, como elas funcionam. Elas preveem algo que vai acontecer, mas elas não determinam que aquilo é uma fatalidade. A coisa funciona, vamos dar um exemplo aqui, bem primário, bem ao nosso alcance. Você pega uma pessoa que mora no 10º andar de um prédio. Aí você fica na janela, está olhando o movimento lá na calçada. Aí você vê que vem vindo uma moça andando sozinha com uma bolsa na mão. E lá na esquina tem um cara pronto para assaltá-la. Você está vendo aquilo. Então, como é que você faz? Você grita para ela, olha moça, muda de calçada ou volta para trás, porque se você continuar, você vai ser assaltado. Você grita lá de cima, ela ouve. Isso é uma profecia. Se você não mudar, você vai ser assaltada. Então, tem gente que ouve, muda e nada acontece. E tem gente que fala, tem um besta querendo me impressionar aí, tá falando bobagem. E continua aquele caminho e é assaltada na esquina. A profecia é mais ou menos isso. No âmbito coletivo maior, mas é assim que funciona. Os espíritos lá de cima estão vendo o mundo no seu presente, passado e futuro. E olha, pelo que vocês vêm fazendo do passado até agora, o futuro de vocês vai acabar assim. Aí eles mandam avisos. Olha, muda ou melhora a tecnologia, usa a tecnologia de outra forma, para o bem, progride, tarará, tarará, vocês vão evitar essas catástrofes. Você pega um astro que vem bater na Terra, mas cria uma tecnologia de foguete, de bomba, tal, que desvia esse astro, você evita. Percebe? Os recursos existem, depende da nossa disposição. Mas, por exemplo, eu, uma época, estava na França assistindo televisão, num hotel, e acabei assistindo um programa que, na hora, me fez até um certo mal, porque era uma reunião de sociólogos debatendo na televisão o futuro do mundo. E a conclusão de um grupo de sociólogos de primeira linha, gente extremamente culta e esclarecida, chegaram à conclusão de que a única forma da humanidade desenvolver e progredir é dizimando 2 bilhões de pessoas. Seja com vírus, seja com uma guerra, seja com o que for, mas tem que matar muita gente, porque do jeito que está, os planetas não aguentam. Conclusão de sociólogos. Como é que a gente fica nisso? Os militares, os governos, diante de uma afirmação dessas, diante de uma proposta dessas, vão pensar um meio de encolher a humanidade, porque não tem futuro. Daqui a pouco nós estamos com 10 bilhões de pessoas. A Terra já não consegue regenerar o que é estragado dela com esse consumo de 8 bilhões de pessoas. Ela já não consegue mais suprir a demanda. E isso, a tendência é que vai ficando cada vez mais difícil aportar mais gente aqui. A par disso, tem outro problema. A ignorância cresce enquanto que a inteligência decresce. Por quê? Porque as pessoas inteligentes praticam controle de natalidade, não têm filhos.
Tem um filho e meio na Europa. O Brasil está chegando nisso. Aí você pega os povos árabes, que têm uma estratégia de dominação, procria que nem coelho. O homem tem 4 mulheres. Para quê? Porque ele pode dar conta de 4 mulheres? Não. Eles querem ter filhos e mais filhos. Para quê? Para ocupar o espaço com gente, sabendo que os outros estão encolhendo. Daqui a pouco o mundo inteiro vai ser muçulmano. Por quê? Porque tem muçulmano em tudo quanto é canto. E sem guerra, sem sangue, sem nada, só procriando. Estão seguindo a orientação do Alá: crescer e multiplicai-vos. É louco o negócio, né? Olha como vai longe o assunto. Mas são as perspectivas que estão aí. E a gente tem que ter consciência disso. E, uma vez eu perguntei para o Chico, mas diante dessas circunstâncias que o mundo não tem futuro, porque não se planeja, não se legitima a civilização de um modo que dá para todo mundo viver bem, como é que vai ser o futuro? Ele falou: meu filho, a gente tem que se preparar para morrer. Resposta do Chico. A vida é um preparo para a morte. Porque isso aqui é isso aí. Enquanto esse Deus que governa o mundo quer que cresça e multiplique, vai ser assim. É uma lei do Criador. Se o Criador não se modifica, se ele não para pensar e muda a estratégia dele, olha, gente, para de multiplicar, vai continuar enchendo de gente. Complicado. Ninguém é contra ninguém, mas um pouco de bom senso e planejamento para o futuro depende da gente. Eles não podem fazer nada por nós. Nós é que temos que fazer. Se a gente obedece o Criador e crescer e multiplicar, a gente vai encher a Terra. A Terra não vai dar conta. Se a gente tem bom senso, peraí, o que Jesus falava? Olha, isso aqui é passageiro, o reino dos céus e tal, e papapá. Então não adianta encher isso aqui de gente. Quanto mais gente vier, mais difícil fica ensinar o bem, o espírito, o amor, porque mais gente é mais complicação. Então a gente para pensar. Eu não sei se estou indo longe demais, vocês me desculpem se houver algum excesso, mas talvez a gente esteja Tá conversando aqui. perfeito. Obrigada, gente. Obrigada, primeiramente, por abrir aqui, né, esse espaço com a gente. E, assim, eu estou iniciando essa história de contato extraterrestre agora, né, nesse sentido de buscar agora, então é tudo muito novo. E eu fico um pouco, assim, receiosa, assim como a gente, né, em certas religiões, quando que é bom esse contato, quando que não, como perceber se é bom ou se não, e se, eu não sei, né, porque eu não me ative a ver outras palestras de alguma coisa que o senhor tinha falado, se há esse surgimento dessa aparição de naves, se é necessário esse maquinário, e por que é necessário, se o senhor for dessa linha, né, de aparição, né, porque o que acontece? Tem acontecido, né, principalmente aqui, em Conservatória, tem muita história aqui do lado, né, da minha cidade. Tem, então, muito. E, assim, outro dia, eu não sei, né, estava até comentando com a Helena, que eu vi como fala, uma estrela passando, né? Agora, o que é, o que não é, eu não sei. E depois um efeito, né? Colorido, mas aí também não sei se não é. E eu fico receosa, né? Porque até nesse contato com os espíritos a gente tem essa certa cautela, né? Até quando é bom, até quando é ruim, né? E aí eu fico assim, o que é, o que não é. Aí, para mim, se o senhor pudesse responder alguma coisa, eu te agradeço. Obrigada.
Muito bom, boa pergunta, viu? Então, qual é o problema hoje? A casuística ufológica, ela é fantástica, o mundo está cheio delas e toda hora, em todo lugar está acontecendo. Qual é o problema? O que que está por trás dela? Quem está dentro dessas naves? Quem são os agentes do fenômeno ufológico? São seres de fora. E qual é o problema que nós temos com eles? O problema que nós temos com eles é de não ter uma linguagem apropriada para conversar. É só isso. A hora que a gente conseguir estabelecer um idioma, uma língua, uma linguagem, seja de sinais, seja de escrita, seja por computador, uma transferência de arquivos, ou fotografia, ou uma mímica, quando a gente conseguir construir uma maneira de conversar com eles, de forma que eles nos entendam e nós os entendamos, então o contato fica tranquilo, seguro, sem problema nenhum. Porque hoje o problema qual é? É ser mal interpretado. Você fala uma coisa, o cara entende outra. Isso já acontece nas nossas relações aqui entre nós, imagina com seres de fora. Então você faz quando uma explicação complicada, errada, você pode achar que está agredindo, está ofendendo. Então, o que falta é um critério de comunicação. É isso que vai ser gradativamente estabelecido na medida em que Jesus começar a abrir esses contatos, nos permitir a convivência cósmica e provavelmente o nosso contato inicial com seres de fora vão se dar com seres com os quais nós já convivemos antes, nos mundos em que nós já vivemos, ou sejam eles seres que já viveram aqui e atualmente moram em outro planeta. Mas são pessoas com quem nós temos afinidades. Então, o diálogo poderá ser algo palatável, algo inteligível e compreensível. Então, é assim, a coisa vai ser gradativa. Não é qualquer ser que chega aqui e já vai impondo suas regras, suas coisas. Olha, vocês estão errados nisso, estão errados naquilo, vão fazer assim. Não é assim que funciona. Nós vamos estabelecer contatos e estabelecermos linguagens com eles. Então a coisa vai se desdobrar aí séculos para frente, né? Provavelmente, né, no curso da nossa vida atual, esses contatos possam começar até, porque está muito próximo isso, se Jesus voltar logo. Mas o mais provável é que nas futuras reencarnações os nossos contatos sejam mais intensos, mais frequentes, enfim, a gente vai estar mais próximos deles e trocando experiências com mais a miúde, né? Mas vai ser uma coisa controlada, com certeza. Não é uma coisa aleatória, uma coisa desprovida de senso. Não é assim, tem regras. Tem regras. A gente tem que pensar o universo que nós vivemos, e principalmente a região cósmica onde nós estamos, como um condomínio, né? Para quem mora em apartamento, em um prédio, você vai lá, você recebe um regulamento, tem regras, isso pode, isso não pode, tem que falar, tem que avisar isso, não é assim? Tudo tem regras aqui, para quem mora num condomínio. Então imagina um condomínio cósmico. Tem um síndico, que é Jesus, que estabelece as regras. Olha, isso pode, isso não pode, né? Um planeta que está conturbado, tem guerra, tem coisa que, como tem sido o nosso caso, fica isolado. Não, como é que vai participar da casa dos outros? Vai soltar bomba na casa dos outros? Não pode, tem que ficar isolado. A hora que a gente aprender a viver em paz como sociedade, como civilização humana inteira, né, o mundo inteiro sendo uma única civilização, aí fica mais fácil abrir o contato, né, porque nós estaremos seguindo as regras do condomínio cósmico. Nós saberemos as regras condominiais e vamos segui-las. Essa que é
questão que nos falta compreender. Nós não estamos isolados, nós estamos, repito, nós estamos isolados, mas por contingenciamento de comportamento. Na medida que o nosso comportamento se modificar e nós sermos pessoas mais tolerantes, mais acessíveis, o condomínio vai nos aceitando como componente. E aí a gente se integra na comunidade e faz parte daquele condomínio cósmico e começa a se relacionar com os planetas que estão fazendo parte desse condomínio. Percebe? É mais ou menos assim, estou usando metáforas porque não tem outro jeito de explicar essa questão no momento, né? Eu fico buscando isso, mas a minha metáfora mais acolhedora, que me parece, é essa do condomínio cósmico. Então, tem regras, nós precisamos nos enquadrar nessas regras. Não pode ficar jogando bombinha aqui, jogando bombinha ali, fazendo não sei o quê. Você bota um terrorista islâmico para ir para Marte e soltar bomba atômica lá. Não pode, tem que ficar aqui. Né? Não sei se... Eu também não quero me aprofundar muito nessas questões. A gente acaba falando demais, né? Tem que ter um pouco de cautela. Obrigada. Que bom. A pergunta é da Adriana Oliveira. Ela pergunta assim: eu gostaria de saber sobre implantes extraterrestres. Isso ocorre mesmo tanto assim? Se sim, com qual finalidade? Por que ser para nos ajudar a aumentar a nossa capacidade psíquica? Eu vou dar uma explicação que é também superficial, porque eu também já estudei esse assunto, já entrei em trabalhos de tirar implante, tirar chip, etc. Até onde eu consegui compreender essa questão, e aqui é uma opinião pessoal minha, pode não ser a das autoridades nesse campo. Enfim, é uma opinião da minha experiência pessoal. Veja bem, se você tem um cachorrinho e você não quer perder esse cachorrinho, você coloca nele uma coleira com identificação, uma coleira com chip no qual você, no seu celular, hoje tem isso, né? No seu celular se acompanha onde ele está e você localiza ele facilmente porque está acompanhando o sinal que ele emite, né? Então, isso pode ser uma das explicações para o fato de que seres extraterrestres, quando sabem que tem aqui em algum lugar, que eles localizam alguém que é do planeta deles e que está encarnado aqui, então eles chipam para acompanhar o comportamento dessa pessoa aqui e ver o que é bom, o que é ruim da convivência dela na Terra, que possa ser útil para eles. Através do chip eles ficam sabendo. Isso foi o que eu consegui saber e eu não sei se isso está certo. Eu estou falando algo que eu vivenciei. E a percepção que eu tive foi essa, que quando você tira o chip de uma pessoa chipada, eu já participei disso, a pessoa fica meio perdida. Ela parece que perdeu o seu elo de ligação com alguma coisa transcendental ou algo desse tipo. Mas ela vive bem normalmente, casa, tem filho, tudo, porém ela se sente, não está, digamos, amparada ou está sendo vigiada ou algo desse tipo, não está sendo acompanhada, vai. Percebe? Então o chip não é uma coisa ruim. O chip é algo que a gente, em espírito, autoriza para ser monitorado pelas pessoas que nos amam, mas que não estão presentes na nossa realidade. Serve? Ok, Narras. Suponho ser esta uma das respostas, pode ter outras. Evidentemente que pode ter gente que está chipada por outras razões, porque são perigosas, porque pode fazer coisas que, se o chip alerta que ela vai fazer uma, né, coisa grande, pesada, ruim, então
eles podem tentar alterar a direção, o comportamento dessa pessoa através do chip. Também pode ser uma das razões. Então é um negócio complexo, mas na minha ótica é mais monitoramento dos nossos afins. Uma vez eu estava numa padaria na Itália e estava com pressa, queria ir embora logo. E era um sábado. E eu tinha que pegar um trem, e estava atrasado, mas estava com fome, entrei na padaria e tinha muita gente pedindo pão e eu fiquei nervoso. Eu falei, eu quero um pão. E o italiano falou, mas hoje é sábado, ninguém tem pressa no sábado, entendeu? Então, não, eu tô brincando, mas eu tô tranquilo, eu tô em paz, tô em casa, não tenho nada para fazer, tô aposentado, amanhã é sábado. Luiz Silva pergunta: não seria o contrário? As abduções não podem ser para melhorar o nosso DNA? Receio que não. Eu acho que o nosso DNA, por ser muito miscigenado, muito mexido, com seres de muitos planetas diferentes que vieram para cá, ele é um DNA. Quanto mais miscigenado, melhor a qualidade do DNA. Essa é a pressuposição aqui. Não sei se está certo, mas então, por essa ótica, pelo grau de miscigenação que nós temos nas raças da Terra, nosso DNA é mais duradouro, é mais resistente que tem aí. Então, o pessoal de fora tira mais proveito. O que nós temos a aprender com eles é uma faculdade, que é a inteligência. Digamos que eles tenham 100% de inteligência ocupada, nós temos 10%. O que nós temos aqui de sentimento, 30%, 40% de sentimento desenvolvido, eles têm 0%. Aí essa troca, para todo mundo chegar no 100% de tudo, digamos assim. Ok? Acho que seria mais Ok, perfeito. mais sintético que eu posso fazer. Teria que Sim, explicar mais, mas não é um lugar, não é a hora, né? Se ok. E preocupa não. O Luiz Silva respondeu que foi ótima a sua resposta, Alfredo Narras. Bom, a Flávia vai ler as outras perguntas e aí vamos tentar responder mais um pouco, né? O Islã tem uma representação de espíritos no astral? Tem. Também não dá para. Vamos ser rapidinho, sintético, como a Helena pediu. Cada povo da Terra ele tem o seu ascendente espiritual fora da Terra, né? Os brasileiros têm uma coletividade de cidades no plano espiritual que são os nossos ascendentes. A Europa tem, a China tem, o Japão tem, a Índia tem. Tanto é que eles são povos que se diferem uns dos outros devido a essa ascendência espiritual que eles têm de fora, que mantém as espécies dentro de uma certa padronização. Então tem sim, mas é um assunto que numa outra ocasião a gente aprofunda. Próxima pergunta. Reforçando a pergunta do amigo Diego, possivelmente o retorno do Mestre Jesus não causaria mais conflito e revolta por parte de povos que têm uma visão mais sectária e extremista de Deus? Obrigada. Essa é uma questão que vai pegar, porque você vê os povos islâmicos que seguem esse Deus Alá, mesmo que Jesus venha, eles não vão aceitar como uma autoridade cósmica, percebe? Para eles, a autoridade é um Alá. Porém, quando a gente pega o Apocalipse do João e estuda, a volta de Jesus que está preconizada no Apocalipse é que ele virá junto com Deus, sentado à direita de Deus, tal, papapá. Lembram-se disso? Então é provável que o Deus
dos islâmicos venha junto com Jesus, Jesus junto com eles para falar com todos os povos e todos vão se entender. Mas há essa premissa que está posta no Apocalipse. No começo da história eu não quero aprofundar agora, eu acho que eu vou devagar, vai ser um delírio, é melhor parar por aqui. É só ler o Apocalipse, no final dele, a volta de Jesus. Está lá prevista como ele virá por sobre as nuvens, com suas naves, com seus anjos e junto com Deus. Ok? Uma outra hora a gente desenvolve isso com mais extensão. Guarda a pergunta para uma outra que a gente possa desenvolver. O grande problema do mundo, criado pela briga entre o Estado Islâmico e o Estado familiar, foi gerado, então, por um karma familiar devido à atitude de Abraão? Seria isso? No princípio foi assim. Depois isso se tornou atávico nos povos. Então eles agem com esse atavismo e muitas vezes nem se recordam da causa primária disso, né? Mas a solução para essa questão hoje passa pela compreensão da teologia. Que papel está exercendo o Deus Jeová, Javé, quando falou com Abrão? Qual o papel que ele está desempenhando hoje perante a sociedade árabe e judaica? Por que ele está permitindo que algo que ele causou lá atrás continue existindo até hoje? Por que ele não interfere? Por que ele não muda isso? Se ele que criou isso. A causa está nele. Percebe? Então, é uma questão teológica, complicada. E até onde nós estamos sabendo, ele não tem essa consciência do mal que ele faz. Tanto é que ele manda matar um, manda matar outro, mandou Caim matar Abel. Ele faz coisas inexplicáveis. Mas é assim que ele age. Então ele não tem uma certa coerência no que ele fala, no que ele faz. Então é um criador ele está meio desorganizado. E ele está permitindo isso quando ele podia impedir. Bastava que ele parecesse, olha, a gente acaba com isso, não quero mais. Na ótica simplista da questão é essa, mas ele podia fazer isso através dos seus médiuns, dos seus intermediários, das autoridades que ele outorga poder na Terra. Percebe? Não vou aprofundar também, porque essa questão vai longe. O Daniel escreveu, né? Queria saber por que alguns seres de outros planetas não têm amor e outros têm. Então, a faculdade primordial do universo é a inteligência. Os espíritos, no seu aprendizado desde o começo da vida espiritual aqui, desenvolvem a inteligência. Tanto é que Kardec, quando enunciou Deus, ele colocou como a inteligência suprema. Porque tudo partiu, tudo se originou da inteligência dele. Então, o universo no qual nós estamos vivendo é um universo inteligente. O amor foi algo vindo de fora, de outro universo e semeado aqui dentro. E para nosso azar ou privilégio, foi semeado na Terra. O amor é uma semeadura que veio de fora. O aspecto feminino veio de fora. Se você pega a história, primeiro foi feito o homem, depois a mulher. A mulher veio depois como algo vindo de fora, veio de outro universo. O aspecto feminino é de fora e veio para ajudar a inteligência, porque a inteligência sozinha, ela faz guerras, ela não é boa nem má, ela não tem rumo, ela não tem discernimento do que faz. O Criador é assim, a gente vê isso nas atitudes dele. Ele é só inteligente. Quem semeou o amor foi Jesus, que é um ser diferente do Criador daqui. E Jesus vem de outro universo, onde o amor, a lei de amor lá predomina. Então ele semeou aqui, mas semeou na terra. Foi o lugar que ele achou para
plantar essa semente. Por isso nós temos amor. Os seres aí fora não sabem o que é isso. Eles estão aprendendo com a gente. Ok? A gente vai, Sim, muito boa a resposta. se Muito mantiver o nosso interessante. diálogo, em outras ocasiões a gente pode desenvolver isso com mais discernimento para não cansar agora. Todo mundo já está há bastante tempo junto aqui. Pode ter gente cansada, né? Sabe, esses assuntos todos, na minha maneira de pensar, eu já apanhei muito com eles, porque, por exemplo, eu tentei colocar essas questões, esses assuntos, dentro das escolas espíritas, que é o ambiente no qual eu me desenvolvi, que são as escolas da Federação Espírita. Durante 40 anos dei aulas lá. Mas, na medida que eu coloquei esses assuntos, mesmo com essa simplicidade que nós estamos pondo aqui, eu fui execrado, eles não aceitam. O pessoal já está numa zona de conforto tal que choca, isso não agrada. Aqui nós estamos conversando com um público que eu não conheço. Na minha ótica, são pessoas maravilhosas, mas eu não sei o grau de conhecimento anterior no campo espiritual, no campo ufológico, etc. Então eu sinto uma heterogeneidade do público. Então eu tenho medo de agradar um e chocar outro. Então eu tento ser mais suave, mais conciliador, quer dizer, fazer uma coisa que não choque muita gente. É claro que não consigo agradar todo mundo, mas o meu receio em aprofundar uma questão só e focar nela, a gente possa criar um dissensor aí, um divisor que aí acaba, não sei, pela minha experiência, pode desagradar muita gente que depois, não, isso aí não me serve, não me interessa, eu não quero. E eu estou tentando politicamente manter uma massa crítica crescente de pessoas, porque esses assuntos precisam ser ventilados. Então, quanto mais gente puder se apropriar dessas informações, repassá-las, estudá-las, conversar, trocar ideias sobre elas, melhor. E a gente vai aprofundando à medida que as perguntas vão surgindo. Aí a gente vai desenvolvendo à medida que as questões chegam, né? Então, eu tento dar um panorama superficial, e aí, de acordo com as perguntas, a gente aprofunda. Nesse momento, como a gente está com um tempo mais curto, a gente está sendo mais sintético ainda. Mas a gente vai se aprofundar. Esse é um assunto, esses assuntos que nós estamos abordando, não pode ter pressa. Eu já apanhei muito por causa da pressa. Você afasta as pessoas quando você impõe as respostas por causa da pressa. Aí fica uma resposta impositiva, como se fosse uma verdade. E toda verdade, quando ela é conclusiva e imposta, ela afasta as pessoas. Então eu não quero ser verdadeiro no que eu falo. Eu quero jogar as ideias para as pessoas refletirem, pensarem e se aprofundar ou não. Aí é que eu vejo se as respostas que a gente está dando, que eu estou dando, são satisfatórias. Quando a pessoa raciocina, pensa sobre elas e surgem novas questões. Aí é hora de aprofundar. Mas se eu focar uma coisa e tentar ser didático e aprofundado num assunto e concluí-lo, vamos dizer assim, vai ser uma verdade. Nós não queremos isso mais. Fazer novas religiões, fazer novos círculos restritos, não funciona mais. Nós temos que trabalhar abertos, alegres, confraternizando com todo mundo, procurando satisfazer o interesse de quanto mais gente, melhor. Essa é a minha postura. Não sei se eu estou certo também. Eu tô me baseando na minha própria experiência de vida, né? Que eu já apanhei muito. Tinha lugares que eu fazia palestra, centros no estado de São Paulo, mesmo em outros estados,
que eu fazia palestra e o público era apaixonado, eu também. Mas na medida que comecei a trazer assuntos novos, o pessoal, ô, pera lá, o Alfredo está navegando na maionese, o Alfredo pirou, o Alfredo enlouqueceu, ele saiu da regra, saiu do limite. Então eu apanhei muito. Por isso que eu estou sendo cauteloso, estou sendo cuidadoso, tentando trazer. Falar de teologia num nível profundo choca. Todos nós temos atavismos religiosos. Falar de extraterrestres numa ótica que muda a nossa posição frente a eles também choca a gente. Falar sobre Jesus, o papel dele na história da humanidade, está tudo mal contado. É uma incógnita. Só agora nós estamos tendo respostas. Quem pega o Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec, Kardec não fala nada de Jesus. Ele trata alguns pontos isolados de frases que Jesus falou e desenvolve sob a ótica dele, Kardec. Mas não fala da história de Jesus, quem é Jesus, de onde ele veio, para onde ele foi, o que ele está fazendo, qual é o papel dele, né? Fala nada. Ninguém fala, o catolicismo não fala. Isso está chegando agora. Então, se a gente for aprofundar, falar de Jesus, do papel dele na própria história da humanidade, pode chocar. O cara pirou, está falando besteira. Não é nada disso. A religião não fala isso. Então, cuidado, né? Vamos ter cuidado, porque eu já sofri muito com isso. Então, não queria estragar mais uma oportunidade, porque eu aprendi, né? A gente aprende apanhando. Eu aprendi a ser mais doce, mais pôr um pouquinho de algodão nas feridas. E, assim, é cuidadoso, né? Estou tentando. Mas se eu me soltar e começar a falar besteira aqui, vocês não vão gostar, não. Vamos com calma. Tudo bem? Desculpa, viu, ter que explicar essa questão. Eu sei que tem pessoas que gostariam de saber tudo logo, às pressas. Ou que eu falasse tudo de repente, num jato só. Mas aqui não é uma aula, aqui é uma conversa de amigos, né? Então, eu acho que a gente está indo bem. Se eu não tiver equivocado, acho que a gente está indo bem, está gostoso. Estou sentindo boas vibrações aí de todo mundo, isso é ótimo, não é? E eu também estou vibrando o melhor que eu tenho. Se me Tudo bem? permitem, tá tudo Vamos lá. certo, sim, Narras. Eu imagino o quanto você não deve ter sofrido, sim, porque tudo que foge daquele padrão já pré-estabelecido, já existe um nome dado que seria processo, é, como é que é? Processo, É dogmatizado já, né? isto. Então, imagina o sofrimento, né? Porque tudo é obsessor, tudo você está obsediado, só de você ter um novo pensamento, uma nova ideia, já te levam para um processo obsessivo. Então, assim, é complicado mesmo, tem que ir devagar mesmo, porque só quem já passou por isso, por imaginar ou querer pensar diferente, em algo que, assim, a meu ver, assim, é simples, mas para outros ainda não é o momento de entender essa simplicidade. Então, tudo tem que ir com muita cautela mesmo, e você está certo. Obrigado, gente. Tá perfeito, Narras. Estou super feliz desses encontros aqui. Eu também. Mais ainda, pela oportunidade. Eu sou muito grato a você, Helena. Uma gratidão imensa, de coração, viu? E que a gente A possa ter gente que outros encontros. agradece. O RH negativo seria uma linhagem pura de sangue azul extraterrestre? Estão falando isso. Eu não tenho elementos para determinar. De vez em quando saem uns estudos sobre o sangue nosso, dizendo o sangue A tem umas características extraterrestres e não sei da onde, o sangue AB também tem uma coligação de fora, e o sangue O que é mais universal. Enfim, existem aí vários estudos. Eu não me aprofundei nisso, não conheço esse assunto com
conhecimento suficiente para dar uma resposta. Eu suponho que sim, que o sangue ele é o veículo do DNA. Então, é o passaporte. O que o sangue, o tipo de sangue, ele dá passagem a certos tipos de DNA, conforme o sangue está contido dentro da pessoa, aquela pessoa absorve aquele tipo de DNA. Então, isso me reporta a origem do DNA da pessoa, que muitos DNAs que estão na Terra vieram de fora. Aliás, todos, né? E como eles vieram de origens diferentes, é muito provável que cada sangue seja o veículo do DNA de um planeta diferente ou de uma espécie diferente de outra região cósmica. Eu penso que sim, faz sentido. Mas é uma coisa que eu não posso afirmar, não tenho os meus mentores aqui me deram essa explicação, porque nem eu sabia disso. Bom, gratidão profunda, Narras. Nós estamos juntos, é um prazer. Isso aqui um encontro desse é uma coisa maravilhosa, Helena. Isso não tem preço. Você está falando com pessoas distantes e ao mesmo tempo próximas. Vibratoriamente nós estamos juntos, apesar Graças de a toda a Deus. distância, não é? Isso é Graças a muito Deus. bonito, muito bacana. Então é maravilhoso. Eu gostaria de saber, para não perder o costume, se você tem alguma uma historinha interessante sobre o Chico para a gente sempre lembrando dele. Eu contei a historinha do padre, né, semana passada. Isso foi. Qual é a outra que eu me lembrei aí foi de uma questão minha que eu levei para o Chico, uma coisa. Teve uma briga na federação, uns tempos, faz muito tempo atrás. A federação estava se dividindo, gente puxando o tapete do outro, uma briga danada, aquela loucura e tal. E no fim eu acabei sendo atingido também, me tiraram um trabalho que eu amava muito. E aí eu fui lá no Chico. Falei, Chico, nossa, eu tô desgostoso, tô chateado. Puxa, a gente faz as coisas com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação, né? E de repente vem uma puxada de tapete, muda tudo, você perde tudo, tem que começar do zero, outra coisa. E eu gravei muito essa resposta do Chico, não sei se eu já falei para você isso. Ele falou assim: meu filho, não se impressione com as perdas. As árvores podadas são as que crescem mais. Então toda poda é benéfica. Ela tira o que não precisa mais, já deu o que tinha que dar e abre espaço para crescer coisas novas. Então é isso, essa mensagem que eu acho que me faz recomeçar tudo de novo todas as vezes que aparece oportunidade. É assim que eu sou. Perfeito, perfeito, linda mensagem. Tenho certeza que todos aqui sentiram e se alimentaram com essa mensagem linda. Eu lembrei da Cleusa, dos fatos, que eu conheço ela pessoalmente. Uhum. Fala isso para Lindo. ela. As podas. Aí, ouvindo. Então, Eu tá estou bom. ouvindo e amei. É. Guarde isso sempre. É o que me alimenta. Eu não sofro mais com perdas. É Quando isso. passa um negócio, é o que o Chico dizia: você não perde Ele vai nada, ficar você para sempre. devolve aquilo que você tirou da pessoa na outra vida. Né? Então a gente não pode sofrer. A gente tem que se desapegar, deixar aí, seja feliz. É Né? só uma poda para você desenvolver mais. Né? Eu, gratidão, gratidão profunda mesmo, Narra todo o pessoal. Eu vou encerrar assim, com dor no coração, de querer continuar umas 3 horas ou mais de live. A vibração tá muito boa, o pessoal tá bastante ligado, o pessoal do chat, da live. Nossa, tá muito bom. Eu vou encerrar e vai ficar o gostinho de quero mais para o próximo encontro. Gratidão profunda, Narras,
Vou dar um Eu que tempo aqui agradeço. para cada um fazer as suas colocações, despedidas e agradecimento ao Narras. Já estou aberta. Gratidão, Narras. Eu que agradeço. Muito Muito obrigado. obrigado, tá, pelas explicações, eu gostei muito. E Que assim, bom. eu queria saber depois onde que a gente pode assim buscar mais informações a respeito desse assunto, que assim, eu não conheço muito, né? É o Plínio? Você Isso, está onde, Plínio? eu estou no Japão. No Japão. Isso. Faz o seguinte, você sabe meu e-mail, alfredonarras, tudo junto, @gmail. Tá, Me manda o seu endereço que eu mando meus livros para você, os 2 últimos tá bom, que eu publiquei, eu acho que pode te agradar, suponho. tá bom. Então Eu aí, agradeço. Eu vou mandar sim. tá bom, pode deixar, te mando os Obrigado. livros. Gratidão, gratidão. Um abraço. Narras, muito obrigada por mais uma aula. Eu gosto muito, sempre, né, que eu posso, vou estar participando. Tá? Eu espero que a gente possa se ver muitas e muitas e muitas vezes mais ainda. Tá bom? Muito Beijo. obrigado. Boa Um noite. beijo. Obrigado. Um abração forte para você. Tudo de bom. Outro. Tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada, viu, Narras? Gostei muito de todas as explicações. Gratidão. Eu que agradeço. Fico emocionado com tantos depoimentos. Me conforta a alma. Muito obrigado, viu? Fico grato também. Muito. Narra, muito obrigada, viu? Foi uma aula muito boa, me despertou muitas coisas que eu nem pensava, foi muito interessante. Fica todo Ótimo. mundo aí na paz. Tchau. Tchau, um beijo. Obrigado, viu? Gratidão profunda a todos. Gratidão, Narras. Eu que agradeço muito, viu, Helena? Estou muito feliz, muito emocionado, contente por tudo. E tudo eu devo a você. Muito obrigado, viu, Helena? Para Tamo com junto. isso, a gente que deve. Tamo juntos. Tamo junto. Tamo junto.